Presidente, Sr. Ministro, Srs. Oradores, excelentíssimos convidados, numa altura em que em diversos fóruns se debate e se discute o papel do Serviço Público de Rádio e Televisão, numa altura em que os agentes do setor, investigadores e decisores públicos fazem sobre o Serviço Público de Mídia uma análise perspectiva e prospectiva e, finalmente, numa altura em que o Governo português e a administração da RTP se propõem lançar mão de um conjunto de medidas destinadas a garantir a prazo a sustentabilidade económica e financeira da empresa pública de rádio e de televisão e em face do debate público, entretanto suscitado, foi em boa hora que a Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação chamou este debate à Assembleia da República. Permitam-me, pois, e antes do mais, deixar uma palavra de saudação a toda a Comissão pela iniciativa de chamar assim o debate público, palavra que dirijo naturalmente ao Sr. Presidente, Dr. José Mendes Bota, e cumprimentando na sua pessoa todos os membros da 12ª Comissão Parlamentar. O processo de decisão política, qualquer que ele seja, não deve nascer fechado sobre si mesmo ou sobre as opiniões daqueles que em cada momento assumem essa responsabilidade. Impõe-se, outro sim, que ele seja informado e informado das opiniões, críticas, sugestões e análises dos diversos agentes e atores da sociedade civil. E se, por um lado, aos decisores políticos não pode exigir-se, nem tal seria desejável, um acolhimento acrítico dessas sugestões e opiniões, demanda-se, por outro lado, uma escolha esclarecida e informada, no fundo forjada nesse espectro amplo de opiniões e contributos. A troca de argumentos e de experiências por parte de todos quantos participaram nesta conferência, agentes e profissionais do setor, investigadores e estudiosos, constituiu, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, uma importante jornada de reflexão, determinante justamente para informar o debate e a decisão política em matéria de comunicação social, mais concretamente no que diz respeito ao Serviço Público de Comunicação Social. Tomamos, por isso, boa nota das críticas, das sugestões, em suma, dos diferentes pontos de vista que aqui ficaram expressos. O Grupo Parlamentar do PST está consciente da importância dos mídia para a plena realização de uma sociedade aberta e democrática, da comunicação social livre como postulado e corolário da própria democracia. O Grupo Parlamentar do PST está ainda consciente dos crescentes desafios que se colocam à comunicação social. Desafios emergentes do advento das novas plataformas tecnológicas, da televisão digital terrestre, da demanda constante por conteúdos diferenciados e inovadores ou da descentralização na disponibilização de conteúdos proporcionada pela internet e pelas redes sociais. E é neste contexto que há de gizar-se um novo paradigma de serviço público de televisão e o papel da RTP enquanto empresa de rádio e televisão públicas. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Convidados, sabemos que o atual Governo apostou num plano de sustentabilidade económica e financeira da RTP, com vista a que, a partir de 2013, o custo para os contribuintes possa ser significativamente diferente. Numa altura em que se pedem tantos sacrifícios aos portugueses, queremos que a austeridade não pode passar ao lado da RTP e sabemos que é num novo quadro de condições económico-financeiras que o serviço público terá que se desenvolver. Aplaudimos, por isso, os princípios subjacentes à redução de custos e partilha de serviços e sinergias, designadamente com a agência Lusa, assim como compreendemos a necessidade de autonomizar algumas áreas ao nível da produção de conteúdos. Contudo, independentemente do que possa vir a ser a definição de um novo paradigma de serviço público, que sequer venha a ser encontrado numa base tão consensual quanto possível, queremos que alguns pilares informadores do atual Serviço Público de Rádio e Televisão podem e devem ser aprofundados. Desde logo, a afirmação da lusofonia e da língua portuguesa, com todas as dificuldades que aqui já foram durante a manhã apontadas. Com efeito, a população dos países de língua oficial portuguesa ascende já aos 250 milhões de pessoas. É por isso natural, é por isso desejável que, de um ponto de vista social e económico, saibamos encontrar na língua um elemento de partilha e de afirmação coletiva. Não esquecemos também os cerca de 5 milhões de portugueses, imigrantes, espalhados pelos 5 continentes, para quem a ligação a Portugal depende, em grande medida, do Serviço Público de Televisão, RTP Internacional e RTP África, e da imprensa nas mais diversas plataformas tecnológicas.
Por outro lado, incumbe ao Estado garantir o acesso de todos os cidadãos aos conteúdos informativos, sobretudo tendo em atenção que os mídias constituem hoje e cada vez mais um garante e um veículo de escrutínio público. Deve ainda o Serviço Público de Televisão promover a coesão nacional, nos diversos conteúdos, designadamente no que respeita à informação, passando pelo entretenimento, pela programação infantil-juvenil, a ficção histórica, a divulgação da criatividade nacional em todos os ramos de cultura popular e erudita e até na divulgação científica. E porque o tempo é escasso, isso também motivou que trouxesse uma intervenção escrita para que não me perdesse nas considerações que aqui hoje queria tecer, uma última nota relativamente à relação com os agentes privados. É hoje indiscutível, e já aqui foi sublinhado, que em diversas áreas muitos dos conteúdos oferecidos pelas empresas privadas de rádio e de televisão constituem serviço público. A natureza de serviço público dos conteúdos já não é monopólio ou património exclusivo do Estado. Nesse sentido, deve a empresa pública de televisão concentrar-se primordialmente ou em primeira linha em suprir as necessidades do mercado, oferecendo conteúdos de serviço público não disponíveis noutras plataformas ou canais. No fundo, do que se trata, do nosso ponto de vista, do Grupo Parlamentar do PSD, é definir ou redefinir uma estratégia de disponibilização de serviço público no quadro atual de coexistência entre agentes públicos e agentes privados. Sr. Presidente, mesmo para terminar, dizer que os tempos que vivemos hoje exigem profundas reformas em diversos setores. No que diz respeito ao Serviço Público de Comunicação, creio que a iniciativa que aqui hoje teve lugar se traduz por si mesma num contributo significativo para os importantes desafios que todos, enquanto portugueses, mas particularmente decisores públicos, temos pela frente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra.